Voltando aqui, continuação. Lucas Gerson perdeu o debate com Ariel no César Cavalcante. É simples, pô. Para nós, minha visão, nós expomos e mostramos qual é a doutrina católica. E o protestantismo ele tem que defender qual é a doutrina, o fundamento do protestantismo na Bíblia. Certo? O catolicismo tem como provar na escritura a base, toda a doutrina teológica, toda a tradição, certo? E o protestantismo, seus fundamentos tem como provar? É isso, cara. Só você analisar, pô. Mas pelo menos ele trouxe. Então, o católico claramente mais qualificado do que aqueles que a gente está acostumado a debater por aí. Mesmo assim, o Gesta, na minha opinião, ele saiu muito bem, mesmo sem ser um debatedor. A primeira debate que ele teve, ele não é um teólogo, ele é um historiador. Então, a área dele é diferente. Inclusive, o tema do debate não é um tema que favoreça muito ele. Mas mesmo assim, ele saiu muito bem. Inclusive, teve um trecho desse debate que, assim, me desculpa, mas alguém dizer que o Gesta perdeu o debate diante de um trecho como esse, pra mim é baixaria, né? Eu acho que não tem outra palavra pra usar. Então eu vou mostrar aqui esse trecho, que o argumento do Ariel é algo assim que realmente, enfim, eu vou deixar que vocês comentem depois, eu vou fazer uns comentários breves aqui, porque o próprio Gesta já refutou muito apropriadamente aqui nesse trecho. Eles vão falar exatamente sobre a infalibilidade papal e como é que pode papas que cometeram as piores imoralidades possíveis serem infalíveis para declarar novos dogmas, verdades de fé. E aqui eles vão estar debatendo esse assunto, nesse trecho, eu vou colocar aqui para vocês assistirem e depois eu vou fazer alguns comentários. Vamos lá. Imagina o Papa, chefe, cabeça da igreja, sei lá, vamos botar os papas aí do Renascimento. Ele tem o Espírito Santo e está transando com um adolescente, está transando com um sobrinho, está praticando sodomia, e aí esse homem tem o Espírito Santo dentro dele e passa para outro. Imagina um Alexandre VI, assassino, cruel, matador, dizer que Não. ele recebeu o Espírito... Aqui ele já tá generalizando. Simples, pô. Tá seguindo a escatra, o ensinamento que Pedro pregou, anunciou, tal, etc. Essa referência? Não. Você não tá seguindo essa referência? Tá fora. São papas corruptos que sentaram na cadeira do pontífice. Claro que o Espírito Santo está sobre a vida dele. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro espírito, que é outro espírito de confusão. Em momento nenhum, um papa corrupto consegue manchar a igreja, porque a igreja é santa e o fundador é santa. Sim, teve vários papas corruptos na história, só você pesquisar um pouco da história e ver. Só você comparar os primeiros papas, São Pedro, São Lino, Anacleto, etc, etc. Esses papas que sentaram na escatra, na cadeira de São Pedro, segue o contexto. Segue que os apóstolos seguiram? Não, cara. São padres que, são papas que se deixaram se corromper por financiamento, por poder, por etc. Simples. Não foi pregado como São Paulo, São Pedro foi pregado de ponta cabeça, etc. Simples. Você distinguir isso. Catar um papa santo que seguiu, que fez prodígio, milagres, anunciou o reino de Deus, proclamou, dogma, etc. E esses papos corruptos. Simples, pô. Não tem como, pô. Tanto no meio protestante tem pastores corruptos e padres corruptos, etc. Padre pedófilo, pastor pedófilo, etc. Tem, pô. Nesse meio tem tudo. Simples. A gente tem que entender o que, cara? Ó. Uma referência aqui, ó. Atos. Atos. 4:19. Responderam-lhe Pedro e João: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecemos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos o glorificavam a Deus pelo que tinha conhecido, pois já passava de 40. Olha só. Aqui são os milagres e prodígios, são eles sendo martirizados, eles sendo açoitados,
Atos dos Apóstolos 4, Atos dos Apóstolos 3, Atos dos Apóstolos 5. É simples, pô. Como vou saber se esse Papa ele está seguindo realmente que os outros papas seguiram? Simples, pô. Tá seguindo realmente que foi transmitido pelo primeiro Papa? Está dando a vida por esse pastoreio? Não. Se corrompeu, cara. O grande cisma que aconteceu no Oriente, a chegar 3 a 2 papas, só pode ser um papa só. Os outros 2 são papas falsos. O grande cisma que aconteceu, que separou a igreja ortodoxa, etc. Simples, pô. Tem que seguir de acordo que o primeiro seguiu. Simples entender isso. Aí o cara usa da história de falhas de papas falhas. Ah, a igreja tem culpa lá. Quando Saul ali, ele vai dar essa resposta para o protestante que eu sei, desobedeceu Deus ali, Deus ungiu Davi, e Davi ali teve a oportunidade de colocar um ponto final no Saul. Não toca no ungido de Deus, pô. Simples entender isso. Sim, ele é ungido, ele é escolhido, mas ele tá falha, errou. Vai prestar conta com Deus. Foi um bom papa? Amém. Glória, como o Papa João Paulo II. Amém. Foi um papa corrupto? Foi um papa mentiroso? Foi um papa desonesto? Foi um papa que se contaminou? Irá pagar com Deus. Simples. Porque o foco é o quê? Está seguindo que os primeiros papas seguiram o fundamento dos apóstolos, os dogmas e tal? Não, tá fora então. É papa falso. Deus faz sua faxina e coloca um papa que vai fazer história, um papa como João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, agora o Leão XVI. É simples, pô. É simples entender isso. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Por exemplo, você vai no hospital, o médico passa um remédio errado. Todos os médicos são culpados. Esses papas que transgrediram, etc., na história, todos têm culpa? Não, cara. Esses debates desses caras é só misericórdia, pô. Misericórdia. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Está mantendo a integridade que foi transmitida pelos apóstolos? Não, tá fora. Se corrompeu. Então, a gente temos que pegar a história para a gente aprender com a história. Não usar a história para degrenir a igreja. Para envergonhar a igreja. Se envergonhar a igreja, você está envergonhando o próprio Senhor, porque a igreja é a esposa do Senhor. Infelizmente, pô. Infelizmente. É simples entender isso. Simples. Nós só temos um pontífice. Tá seguindo o que Pedro seguiu? Amém. É um papa verdadeiro. Está sendo guiado pelo Espírito Santo. É um papa que se corrompeu? É um papa que não, está fora. Então esse papa não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele se possou, como na história da escatra de Pedro. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Não vou ficar muito mostrando esses debatinhos do Lucas Panzoli, essas visão protestante, porque a Bíblia diz bem claro. Tito, 1:9, fielmente apegado à doutrina. Esse Papa foi fielmente apegado à doutrina? Não, então tá fora. Tal como foi ensinada? Não, tá fora. Para poder exaltar segundo essa doutrina e rebater os que contradiz, ó. Olha só, por isso que Atos dos Apóstolos 2:42 tem uma doutrina a seguir. 1 Coríntios 2:28, Deus constitui os apóstolos. Tem um magistério. Olha só que interessante. Se você for prestar atenção aqui em Tito 3, ó. 3:10, ó. 9:10, ó. Quando a questão tolas, genealogia, contendas e disputas relativas da lei,
foge delas porque são inúteis e vãs. Olha só, o homem que assim fomenta divisões, ó, depois de advertido uma primeira e a segunda vez, evitai-o, visto que esse tal é um perverso que perseverando no seu pecado se condena a si próprio. Divisão, cara. Mateus 12, 25. Toda divisão. Gálatas 1,7. Não há dois evangelhos. Felizmente, pô. Teve muito papa cri-cri, cara. Tanto que é história, fazer o quê, né? Hoje nós temos muitos papas referência na história também. Esses papas que mancharam, tentaram manchar a igreja, usaram pelo Satanás, etc. Simplesmente, pô, a gente aprendemos que é uma coisa muito interessante nisso. Que as portas do inferno jamais prevaleceu contra a igreja. É só que interessante. Que linda essa passagem, cara. Que lindo, Mateus 16, 18. Então pode colocar o pior papa ali na escata de Pedro. As portas do inferno jamais prevaleceu contra a igreja. Quem está falando isso não é homem, cara. É o próprio Cristo. Que o diabo ele tem esse poder. Ele não tem poder para destruir a igreja, mas tem poder para colocar um papa ali que não tem chamado nenhum para tentar envergonhar a igreja, manchar a história da igreja, como esse posterior protestante está tentando usar, certo? Mas vamos ver as referências dos papas que deram a vida pela igreja. São Pedro pregado de ponta cabeça, São Lino martirizado e etc. Vai, segue. Aí os caras não contam, né? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.